Vamos orar antes de começar? Senhor, a gente quer te agradecer, Pai, por esse domingo, Pai, pelo tempo, pelo espaço que nós temos aqui para te adorar, para te louvar, para te engrandecer, Pai. Enquanto muitos lugares não tem essa liberdade que nós temos, Pai. Que o Senhor venha estar abrindo os nossos corações, a nossa mente, Senhor, que a gente use essa liberdade que temos, Pai, para aprender e para divulgar o teu evangelho, Senhor. Que é aquilo que, para quem é muito dado, muito será cobrado, Senhor. Em nome de Jesus, que seja para a honra e glória do teu nome. Amém. Como todo mundo sabe, a gente está fazendo o estudo das nove marcas da Igreja Saudável, do livro do Mark Dever. A marca de hoje, na verdade, deveria ter sido pregada no segundo domingo, que é a marca número 2, que é Teologia Bíblica. A marca 1, a gente viu a importância do bom entendimento, né, a importância de manter essa doutrina dentro da igreja, aonde ela se perdeu no decorrer da história. Depois a gente entrou a marca 1, onde foi pregação expositiva, a sua importância vital para o bom entendimento da fé e alimento do corpo. A marca 3 foi no domingo seguinte, foi uma compreensão bíblica quanto às boas novas, que falou sobre o evangelho e o pecado. Aliás, foi muito boa esse sermão, assim, foi muito forte. A marca 4, uma compreensão bíblica quanto à conversão, também acho que deixou claro o que é o conceito bíblico real de conversão e o conceito contemporâneo de conversão. E a marca 5, que foi pregada no domingo passado, que é a compreensão bíblica do evangelismo. A maneira correta de pregar o evangelho e a maneira que é pregada hoje nas igrejas, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre teologia. Talvez seja um assunto até um pouco mais fechado em alguns pontos, mas eu gostaria de começar com uma reflexão do Joshua Harris, que ele diz assim: a forma que entendemos Deus molda o nosso pensamento e se não o entendemos de forma correta, fatalmente teremos complicações. Ou seja, teologia ruim, entendimento ruim de Deus, entendimento ruim de salvação, entendimento ruim dos demais itens do Evangelho. Então, não há uma harmonia, consequentemente, a gente vai estar aí chegando até fazendo algumas certas heresias. Muitos de nós viemos do meio pentecostal, alguns talvez do neopentecostal, e assim, a gente vê hoje a diferença do entendimento bíblico que nós temos com a igreja contemporânea de uma forma geral. Então eu acho que não existe trecho melhor para a gente enquadrar, para a gente dar base ao estudo de hoje, que 2 Timóteo 4, 1 e 4. 1 a 4. Segundo Timóteo 4, 1 a 4. Vamos lá? Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado, a tempo e fora de tempo, repreenda, corrige, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Talvez aqui Paulo ordena, ordena não só para Tiago, mas para a gente também,
que a gente deve pregar. E o que é a sã doutrina? O que é a gente viver debaixo da sã doutrina? Porque às vezes a gente pode ter um entendimento errado. Nós somos leais à palavra, mas também pode dar um certo ar de arrogância. E não é essa a ideia. A ideia é mostrar as falhas de uma teologia ruim, entendeu? E a gente ensinar aqui, como ele fala no versículo 2, com toda a doutrina e paciência. Ou seja, paciência, gentileza, entendeu? Não é apenas chegar e discutir teologia. No seminário a gente tinha muita... No seminário, particularmente, eu acho que é o lugar correto de discutir teologia. E na classe, lógico, tinha a ala reformada e a ala arminiana. Como é o seminário batista, tinha poucos pentecostais. Mas havia muita discussão sobre as doutrinas da graça. Como era, enfim. Ali era o lugar correto de se discutir. Mas o que eu vejo é, às vezes, muitos reformados discutindo com um pentecostal assuntos que não são relevantes ao evangelho, que vai gerar uma mega de uma discussão e não vai ser levado a lugar nenhum. É uma vergonha para o evangelho. Dois cristãos brigando para ver quem tem razão. Como cremos nos nossos dias, o evangelho puro, como vemos em nossos dias, o evangelho puro e simples é uma abominação. No domingo passado, como foi pregado que todos devem. No domingo passado, o evangelho deve ser pregado, foi dito que o evangelho deve ser pregado como para todos, e a rejeição dele pelo homem é exatamente para levar à condenação aquilo que rejeitou. Isso foi o Ricardo Marcondes que pregou no domingo passado. Então, ou seja, a gente prega o evangelho, a sã doutrina. Se é rejeitado, é para a própria condenação. Não há o que ficar insistindo. Há rejeição. A gente tem que orar e pedir para o Senhor abrir os olhos da pessoa. Mas não é necessário a gente ficar discutindo, macetando. De repente a pessoa fica um assunto chato e gera discussão que acaba sendo uma vergonha para o evangelho. O estudo foi dividido em 3 partes. Desvio doutrinário na história, o púlpito de hoje e como ser fiéis à palavra. O desvio, vamos para o ponto 1. Desvio doutrinário na história. Estou com uma certa dificuldade de falar. Minha garganta está ruim. Eclesiastes 1, 9 e 10. Um, 9 e 10. Se estiver morrendo de sede. Obrigado. Eclesiastes 1, 9 e 10. 9. É 1. O calor, Bom, eu particularmente não gosto do calor, né? O calor você fica no ar-condicionado direto ou no ventilador direto. Aí você fatalmente você vai ficar doente. Né? Vamos lá? O que foi tornará a ser, e o que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo de que se possa dizer, veja isto, é novo? Não, já existiu há tempos, bem antes da nossa época. Então, esse versículo ele deixa claro que não há nada novo debaixo do sol, que não há nada nenhuma novidade.
a gente vai ver que alguns pontos no decorrer da história da igreja, vocês vão ver que vão ter coisas que a gente vê hoje e que assim surgiram há algumas décadas como se fosse uma mega novidade, né? Vamos para a Idade Antiga, na igreja primitiva, Corinto. Na igreja de Corinto vemos uma grande ênfase na busca do Espírito Santo e da experiência individual, ou seja, eles buscavam muito a questão dos fenômenos espirituais, da manifestação espiritual. Porém, o que eu acho mais estranho é que é o seguinte: a igreja que mais tinha dom espiritual era a igreja que mais tinha problema, uma forma de convivência, de uma forma geral. Ela tinha problema de moralidade, ela tinha vários problemas, né? Então, assim, é uma coisa que a gente vê estranha. E se a gente colocar nos nossos tempos de hoje, será que as igrejas que buscam tal ênfase, elas não têm os mesmos problemas, né, de convivência, né, com o irmão? Às vezes você vê o irmão discutindo com o irmão, né? Então, é só uma reflexão. Alguns anos depois, 2 séculos mais ou menos, 1 século e meio, surgiu o montanismo, né? O montanismo ele já tinha parado um pouco esse movimento da busca dos dons espirituais, porém Montano ele levantou essa ênfase novamente dos ministérios dos dons carismáticos. Ele deu um maior espaço para o estudo e a exposição da palavra, foi retirado, né, por razões simples. O que ele fez? Ele começou a profetizar. Montano ele começou a ter seguidores, ele começou a profetizar, isso foi por volta do ano de 157 na Frígia, na Ásia Menor. Tá? Ele profetizava e tinha com ele 2 mulheres que profetizavam também, que era Priscila e Maximília. Os 3 afirmaram que eram os últimos da linhagem dos profetas e convocaram os crentes a se prepararem para a descida da Jerusalém Celestial. Os profetas montanistas afirmavam receber comunicações diretas com Deus e as suas profecias ou oráculos eram considerados como normativos pelos seguidores, praticamente no mesmo nível das Escrituras. Seu método usava o emocionalismo e a desobediência às autoridades da igreja e revelações extra-bíblicas. Alguma referência? Alguém lembra disso no nosso tempo? A Idade Moderna, houve no movimento Quaker, surgiu na Inglaterra do século XVII, sob a liderança de George Fox, que pregou a mensagem da nova era do Espírito Santo. O movimento enfatizava a luz interior ou comunicações diretas com o Espírito, que eram tão importantes quanto as Escrituras, ou seja, o perigo aí da revelação ou de dizer que o Senhor fala com a gente, às vezes numa voz, né? Eles colocavam as revelações lá em pé, no mesmo pé de igualdade com a Bíblia. Em suas reuniões, os Quakers aguardavam o que o Espírito Santo falasse a eles através deles mesmos. Ou seja, ficavam lá num culto esperando, falavam: o Senhor está falando. Um levantava para profetizar para a igreja, sentava, o outro fazia a mesma coisa, e assim era o culto deles. É um perigo isso. Na idade contemporânea, aí eu vou citar um cidadão que chama Edward Irving. Ele foi considerado um dos precursores do moderno movimento carismático, pastor de uma igreja presbiteriana na Escócia. Ele passou a fazer parte de um grupo que se reunia para estudar escatologia, convicto da iminente volta de Cristo. O grupo passou a orar por um derramamento do Espírito. Irving foi afastado do pastorado da igreja, sendo acompanhado por cerca de 600 seguidores. Afirmava que Cristo, nascido com uma natureza humana pecaminosa, que foi todavia preservada sem pecado e incorruptível graças à atuação do Espírito Santo. Essa afirmação ela é muito perigosa porque ela coloca em xeque a divindade de Cristo. Mas assim, e o conceito de santidade do seu povo, pela atuação do Espírito Santo. Ou seja, se você coloca em xeque a santidade de Cristo,
você não tem evangelho. Né? Você, provavelmente, esses 600 seguidores aqui, o Senhor tem a misericórdia deles, porque eles ouviram algo errado, acreditaram em algo errado e continuaram seguindo um homem que estava errado. No final de 1834, Irving morreu, com 42 anos, vitimado de tuberculose. Nos seus últimos meses de vida, ele estava convicto que seria curado da sua enfermidade. Porém, a cura não veio a ele porque ele deixou de tomar remédios, porque ele achou que Deus ia curar ele. Essa semana eu estava lendo no blog do Renato Vargas exatamente a mesma coisa. Né? Ele foi fazer uma missão no Peru e tinha uma menina que tinha câncer. Eu só não lembro o câncer que era, mas o câncer era tratável. Mas o pastor ele ordenou no mundo espiritual a cura da menina. E a menina veio a falecer. Uma menina de 14 anos. Teologia errada. Aí foi levado à morte literalmente. No caso dele e no caso dessa menina. No Brasil, Miguel Vieira Ferreira, antigo membro da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, mas antes de ingressar na igreja, ele havia tido contato com o Espiritismo. No início teve um comportamento incomum. Certa vez terminado o culto, permaneceu cerca de meia hora totalmente imóvel, sem poder mover as mãos e os pés, e abriu os olhos. Muito mais tarde foi eleito, né, depois teve um tempo e tal, foi eleito presbítero e acompanhou o reverendo Blackford em algumas viagens evangelísticas. Como pastor auxiliar, Blackford ele tinha uma gráfica e ele estava tendo pouco tempo para pregar. E ele passou pro Miguel o ofício aí de pregador, mesmo sendo auxiliar, ele que pregava nos cultos de domingo, né? E ele começou a fundamentar o seu ensino em sonhos e visões. Que ele começou a defender essa tese, onde os sonhos e visões eles eram mensagens de Deus, tá? Então ele dizia que eram revelações diretas do céu. Deus fala a quem quer falar de viva voz aos homens, ele dizia. Em 1879 ele foi suspenso da igreja, porém deixou a igreja presbiteriana com outros 27 membros e fundou a Igreja Evangélica Brasileira, que perdura até nos dias de hoje. Ou seja, teologia ruim, ele veio do Espiritismo, aí teve uma falha do reverendo Blackford, né, onde acabou deixando um pouco o ofício dele e deixou o púlpito para uma pessoa despreparada. Note que os exemplos que foi usado aqui são coisas que a gente tem até hoje, são problemas que a gente tem até hoje, né? Então, eu queria finalizar esse ponto com um artigo do Sproul que trata sobre o falar de Deus. Eu vou ler um pedaço do artigo. O artigo chama Deus realmente fala conosco? Como? Quando as palavras me dizem, ó Senhor, me disse para fazer algo, eu desejo perguntar a elas, como que se parece a voz de Deus? Você está me dizendo que ouviu uma voz do céu tão audível quanto a voz que falou no batismo de Jesus, dizendo, este é o meu filho amado, a quem me comprazo? Ou a voz que falou com Saulo no caminho de Damasco? Na vida dos grandes santos, esses incidentes são excessivamente raros. Entretanto, não existe maneira mais fácil de fazer com que as pessoas concordem com aquilo que desejam fazer, nem de afastar qualquer crítica possível, do que prefaciar minhas ideias dizendo, o Senhor me disse para fazer isso. Em essência, eu estou afirmando que qualquer um que questionar ou o que eu estou dizendo estará argumentando contra o próprio Deus. Isso é uma estratégia que a gente vê bastante. Infelizmente foi exatamente isso que esses homens fizeram. Falaram em nome do Senhor, mostraram novas revelações e levaram muitos à ruína. Gostaria de concluir essa parte com Hebreus 1, de 1 a 3.
Há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiros de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e é a expressão exata do seu ser, sustentado todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Nada mais é revelado em nossos tempos, pois se fosse, a Bíblia deveria continuar sendo escrita. Ou seja, quando qualquer um traz uma revelação ou profecia de Deus, estão afrontando diretamente a revelação bíblica dada por ele mesmo. Afirmamos que a Bíblia não é suficiente e que ela não é a única revelação de Deus. Isso é muito sério. A partir do momento que eu acredito numa revelação dada por qualquer um que seja, eu estou colocando em xeque toda a palavra do Senhor. Isso é herético. Para finalizar esse ponto, eu vou usar uma frase do Augusto Nicodemos que eu acho bem propícia. Nós não temos uma inspiração divina nos nossos dias, porque tudo que já foi revelado nos tempos bíblicos. Hoje temos a iluminação através do que já foi revelado pelo Senhor. Iluminação e revelação são coisas bem diferentes. O púlpito de hoje. Deixar bem claro que a minha intenção ela não é atacar nenhum tipo de denominação ou movimento, mas sim trazer alguns desvios doutrinários no nosso público. No século XX, o pentecostalismo teve sua explosão através do avivamento da Rua Azusa em 1906 em Los Angeles, na Califórnia. As reuniões eram caracterizadas por experiências de êxtase espiritual acompanhadas por falar em línguas estranhas, cultos de adoração. A busca do avivamento e da santificação, ao seu lado de uma forte expectativa dos final dos tempos, levou muitos cristãos à convicção de que haveria um derramamento especial do Espírito Santo, evidenciando pela ocorrência de manifestações sobrenaturais, semelhantes àquelas mencionadas no Novo Testamento em Atos 2, 16 a 21, se vocês quiserem abrir. Mas eu vou ler aqui. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os velhos sonharão. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é a base do movimento da Rua Azusa, que iniciou aí o pentecostalismo, como a gente conhece hoje. As principais características do movimento são ênfase nos dons espirituais, especialmente nos mais extraordinários, como línguas, profecia e cura. Aí a gente remete um pouco à igreja de Corinto, como a gente viu antes. A ênfase à pessoa e à atividade do Espírito Santo, ou seja, o culto não é cristocêntrico, mas assim, o centro é todo o Espírito Santo, ele que move, ele que age e ele que faz tudo acontecer no culto, segundo o próprio plano. Pouca pregação ou nenhuma, tendo mais espaço ao mover do Espírito. Grande foco no conceito de ser cheio do poder. ênfase na experiência quanto à experiência pessoal, individual, né? Aí se torna um critério de verdade, ou seja, aquilo que ela teve dentro do quarto dela, sozinha orando, se torna uma verdade absoluta, onde ela passa para outras pessoas que assumem isso como uma verdade absoluta, e assim vai pulverizando essa verdade. E assim, quem conta o conto sempre aumenta um ponto. Então imagina que isso pode virar, né?
As escrituras tendem a ficar em segundo plano, por exemplo, uma determinada prática produz um resultado e faz a pessoa se sentir bem. Essa prática aqui é interessante, estava pesquisando algumas coisas, por exemplo, forma de orar, eu vou orar de 3 horas da manhã, vou orar no monte, vou orar não sei aonde. Então assim, está orando por determinada situação. Aí ela consegue aquele resultado, não, isso virou uma regra, tipo uma receita de bolo. Vamos lá naquele monte, que aquele monte dá resultado. E é assim que acontece. Na famosa igreja de Toronto, no Canadá, que despertou muita curiosidade e influenciou o movimento pentecostal nos anos 90. Ela, chamada Bênção de Toronto, incluía práticas como gargalhadas incontroláveis, que é o famoso riso santo, o cair do espírito, ficar estendido num carpete, emitir sons de animais urros, latidos, alguns imitavam águias, tudo supostamente com consequência da presença do Espírito Santo. Nós viemos de uma igreja, eu, o Rick e o Fabrício, que tinha esse movimento. A gente estava até conversando domingo passado sobre algumas coisas. Né? O cair no poder sempre vinha alguém, orava e te empurrava. Então, assim, você dava uns passos para trás, a pessoa vai te empurrando. O Rick até brincou. Só faltava alguém chegar e fazer uma cadeirinha para o cara cair. E era assim que funcionava. Né? Eu mesmo caí algumas vezes e assim, eu caía e já ficava esperto. Quando o cara do lado levantava, eu levantava também. Porque era meio feio se eu não cair, entendeu? Se não cair é porque alguma coisa tinha acontecido, entendeu? Você estava em pecado. E assim, era uma igreja que eu acho que depois ela começou do nada esse movimento, na verdade. E os retiros, assim, tinha a parte da pregação, depois começava o mover do Espírito. E não tinha hora para acabar o culto, entendeu? Ficava o pessoal profetizando, o pessoal dançando, pulando. Era um êxtase mesmo, porque algumas pessoas não lembravam o que faziam, entendeu? Eu lembro que às vezes eu ficava sentadinho, eu nunca gostei muito desse tipo de coisa. Assim, eu era curioso, mas eu ficava sentado geralmente na última cadeira observando. Eu achava muito estranho aquilo lá. Eu falava, bom, deve ser de Deus, né? Porque uma pessoa pular 3 metros de altura e... né? É engraçado, mas é triste. Hoje, pensando nesse tipo de movimento, se você entrar no YouTube e procurar alguns cultos pentecostais, qual que é a diferença entre um culto hoje de uma igreja como essa e uma cerimônia de candomblé ou qualquer religião mística? Romanos 12:11. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável. Este é o culto racional de vocês. Onde está a racionalidade em alguém latir, urrar ou imitar a águia? Né? Onde está a... Quando a gente alugou essa sala aqui no clube, o pessoal tinha muito medo da gente. Assim, perguntou até para o Marcondes. Vocês não fazem barulho, não, né? Então, aquilo me fez pensar, assim, o cristão hoje ele é mal visto. Ele é mal visto. Na empresa tinha uma moça que morava do lado de uma igreja. Falou assim, acho que os crentes devem achar que Deus é surdo, porque é uma gritaria dentro da igreja, que ninguém não tem ordem a coisa. Quando eu tenho culto eu saio, eu vou visitar minha mãe, porque eu não aguento ficar do lado da igreja, porque é um barulho. Então, assim, isso é ruim para a imagem do cristão. Isso é muito ruim. Começar a falar um pouquinho sobre o neopentecostalismo. Talvez esse seja o desvio doutrinário mais sério dos nossos dias. Ela é fundamentada no sucesso dos heróis da fé, principalmente de Abraão. Aliás, se você tirar Abraão da Bíblia, o neopentecostal ele não tem absolutamente nada. Toda a base de fé dele é nas atitudes de Abraão, e não é de Cristo, né? Eles usam versículos isolados que remetem ao sucesso e às barganhas com Deus, né? Isso é frequente para afirmar os seus ensinamentos. A precursora mais importante desse movimento foi uma igreja chamada Igreja Nova Vida, fundada pelo canadense Robert McAllister, que rompeu com a Assembleia de Deus em 1960. Ela foi pioneira no pentecostalismo de classe média, muito legalista,
e investiu fortemente na mídia, ou seja, ela tirou toda aquela seriedade, colocou os pastores, os telepregadores, né, e investiu muito nisso aí. Né. Ela sempre ela procurou trabalhar com homens um pouquinho, uma faixa etária um pouquinho melhor, assim, na questão de cultura, do que os pentecostais. Então, assim, eram pessoas de classe média que falavam para pessoas de classe média. Então, isso havia uma identificação. Foi um mega marketing, porque daí você cria a identificação do povo e fala, pô, esse cara que prega, esse pastor, ele é parecido comigo, então eu vou, por que não, né? Segundo um pastor, né, um ex-pastor da igreja desse Robert McAllister, ele disse que a primeira coisa que aprendi na nova vida foi como levantar uma boa oferta. Em sintonia com isso, a mensagem deveria ser sempre positiva. Era o transplante do que havia de mais recente na religião americana, no estilo de novos pregadores televisivos. A Nova Vida foi o berço de 3 grupos: a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Internacional da Graça, e a Igreja Cristo Vive, e agora a Igreja Mundial. Então, a oferta, o sucesso, nunca há uma mensagem negativa. Tá? As principais características do movimento são curas, exorcismo, batalha espiritual, ênfase na experiência pessoal, aí é uma herança do culto pentecostal, crenças na maldição hereditária, forte apelo no evangelho, da prosperidade e nas promessas deixadas por Deus para Israel. A pregação deve ser sempre positiva. Usam o termo fé como palavra-chave para as conquistas. Aqui há uma confusão muito séria em usar a fé como motivação. Né? A fé é um dom de Deus, ou seja, ela não tem nada a ver com motivação. Ah, eu tenho fé que eu vou trocar de carro, eu tenho fé que eu vou comprar um apartamento, eu tenho fé que eu vou fazer uma viagem. Isso não é fé, isso é motivação, é coisas diferentes. É como confundir a ambição com a ganância. A ambição é a vontade de fazer. Eu ambiciono pregar o evangelho, sei lá, na África. Eu ambiciono fazer alguma outra coisa. Ambição e ganância, coisas, embora possam ser parecidas, são totalmente diferentes. O conceito é diferente. Tá? E aqui há uma confusão muito séria entre fé e motivação. Se você for num culto deles, é um culto motivacional. Se você for numa palestra do empresário, ou ouvir um empresário, você vai ouvir as mesmas palavras, a mesma forma. Tá? A criatividade e a capacidade de inovação para manter o interesse dos fiéis, ou seja, eles usam slogan e ensino de prática. Um bom exemplo é a Fogueira Santa de Israel, mas eu já ouvi vários. Eu lembro quando estava no seminário, eu vi as propagandas da IURD e eu anotava os slogans assim, falei assim, um dia eu vou escrever alguma coisa contra isso aí. É um cristianismo egocêntrico, ou seja, ele pensa só em si. O cristão ele não é piedoso, ele não se coloca no lugar do outro, ele está sempre buscando para si, para si, para si. Aí entra a questão da ganância, né? Que a gente sabe que é condenável. Certa vez eu estava conversando com uma pessoa da IURD, era uma advogada, e ela me dizia assim, como Deus era bom, tal, e aí a gente começou a conversar, né? Como ela prosperou na igreja. Aí assim, eu falei, bom, vamos lá. Ela me deu um excelente gancho, fui puxando. Então ela... Fala pra parar aí, tá atrapalhando, cara. E ela falando que estava conseguindo dinheiro, estava prosperando, tal, morava num lugar muito melhor do que ela morava antes de entrar na igreja, que o lugar que ela me falou não é um lugar ruim, já era um lugar razoável, assim, normal. Aí ela estava morando num outro lugar e ela estava andando com um carro de 50 mil reais e tal. Legal, né? Bom o senhor está prosperando você. Mas assim, fala assim, o que é seu? Você comprou à vista? Tipo, veio um anjo, desceu um anjo com uma mala de dinheiro, colocou e você foi lá, comprou seu apartamento, tudo financiado, um apartamento alugado. Um apartamento alugado, carro financiado, não dá prosperidade disso. Ela falou, não, o senhor está me dando dinheiro para pagar. Bom, eu concluo esse movimento dos anos 90 que cresceu bastante com
com a ajuda do real. Né? Então, na verdade, o FHC prospera. Foi uma ideia do FHC com o Plano Real, que entrou com o Lula, que facilitou o crédito para todos. Ou seja, o nosso sistema econômico ele faz prosperar as igrejas neopentecostais. Não é Deus. Como você vai prosperar? Você prospera porque você tem crédito. Você vai lá, você pode comprar hoje um carro de 50 mil reais sem entrada. Você vai pagar parcelas exorbitantes, mas você pode. E para quem olha isso, é uma prosperidade. Você sai de um carro popular e você entra num carro novo. Entendeu? Então, assim, eu acho que é interessante fazer as pessoas refletirem sobre isso. Entendeu? O que é prosperidade? Entendeu? Eu vejo, de fato, assim, eu atribuo isso ao nosso sistema econômico. Entendeu? Um lugar que está crescendo muito o movimento neopentecostal é em Angola. Só que em Angola está sendo a nova Califórnia na época do século XIX, dos Estados Unidos. Entendeu? Está tudo em ascensão. O que tem de brasileiro, engenheiro, dentista, médico indo para Angola é fantástico. Porque é uma cidade, está tudo sendo reconstruído, não tem mais guerra. Ou seja, está prosperando, tem trabalho, tem tudo. E as igrejas vão lá. Por que as igrejas não vão em lugar inóspito? Em alguma aldeia da Etiópia, alguma coisa do gênero? Elas vão em lugares que estão prosperando, o pessoal tem dinheiro. Vamos lá, vamos estimular a economia, vamos gastar, vamos comprar roupa nova, vamos comprar carro novo. E isso, lógico, você vai no estacionamento de uma igreja dessa, vai ver todo mundo de carro novo. Entendeu? E é o Senhor que está prosperando, é o nosso sistema econômico. Embora pareça engraçado, eu acho que é lastimável uma situação dessa. Tá? Porque as pessoas realmente são ignorantes. Elas atribuem algo e assim, existe um cristianismo sincero nos membros, não estou condenando os membros, eu estou condenando quem prega errado. Eu acho que há muitos que vão em busca da sinceridade mesmo. Estão precisando do Senhor. Eles vão, eles buscam e falam, é uma igreja famosa. É um lugar famoso onde todos têm acesso, eles vão buscar o Senhor de uma forma. E a gente tem que orar para que o Senhor tire essas pessoas desses lugares. Em outra conversa com essa mesma mulher, ela me disse um dia que, isso para mim assim, foi mais pesado ainda. Ela dizia que ela não saía de manhã para trabalhar, para fazer amigo. Ela saía para ganhar dinheiro. Fiquei pensando, qual que é o cristão que sai de casa para não fazer amigo, para não dar um bom testemunho? Essa frase ela ouviu numa reunião de empresários da mesma igreja. Ou seja, como um cristão ele pode ser ensinado numa igreja a sair de casa para não fazer amigos, apenas para ganhar dinheiro. Onde que vai o testemunho do cristianismo? E ainda fala, não, sou crente, sou evangélico, eu sou gospel. Filipenses 4,12, se vocês puderem abrir. Sei o que é passar necessidade, sei o que é passar fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Isso é o cristianismo. É você ser satisfeito com o que o Senhor nos dá, seja muito ou seja pouco. Mark Dever ele diz o seguinte sobre o cristianismo atual. Atualmente, nossa cultura frequentemente nos encoraja a transformarmos o Evangelho em uma propaganda e explica a obra do Espírito em termos de marketing. O próprio Deus, às vezes, é moldado à imagem do homem. Em tempos assim, uma igreja saudável deve ter um cuidado especial em orar por líderes que tenham uma compreensão bíblica e experimental da soberania de Deus e um compromisso com a sã doutrina.
em sua absoluta glória bíblica. Uma igreja saudável é marcada pela pregação expositiva e por uma teologia bíblica. Ou seja, nessas igrejas, infelizmente, a gente não vê uma pregação expositiva, talvez muitos nem sabem o que é isso. Ponto 3. Como ser fiéis à palavra. Antes de tudo, é crer que na inerrância da Bíblia, pois a teologia bíblica é a sã doutrina, e a sã doutrina nos leva ao pensamento certo sobre Deus, que dá a crença que é de acordo com as Escrituras. Ou seja, está tudo ligado. Como os bereanos, devemos ser críticos e não ter medo de questionar o pregador. O sermão está em harmonia com a palavra de Deus? É coerente com a verdade? Caso a resposta seja não, é teologia humana ou invenção. Tá? Queria só fazer um parênteses. Por exemplo, se você pegar alguns vídeos do Caio Fábio, dos últimos 10 anos, cara, ele fala coisa absurda. Se você pegar o material dele muito tempo atrás, é um material riquíssimo, de uma teologia rica. Eu vi um vídeo dele dizendo, assim, se quer entender Deus, vai estudar a física quântica. Quem vai estudar a física quântica? Tirando os que estudam. Quem vai querer aprender isso para entender o que é Deus? Sabe? Então, assim, ele fala bobagens como essa. Então, assim, no decorrer do tempo, ele foi mudando totalmente a teologia e foi caindo num erro. E um erro leva a outro erro. As músicas que a gente ouve hoje, né, elas estão dentro da verdade do Evangelho, elas são teologicamente corretas. Às vezes a gente está cantando algo porque a melodia é boa, a letra é bonita, mas assim, às vezes a gente não presta realmente atenção naquilo que a gente está cantando. Nunca podemos esquecer que o ensino saudável inclui um compromisso claro com as doutrinas, frequentemente negligenciadas, porém claramente bíblicas. Pois, para que possamos aprender essa doutrina, nós precisamos encarar doutrinas que podem ser difíceis ou até mesmo potencialmente divisionistas, mas que são fundamentais para compreendermos o trabalho de Deus em nós. Isso é uma citação do Mark Dever, autor do livro. Alguns exemplos. A doutrina do pecado, a doutrina da salvação, soberania de Deus, responsabilidade do homem, são pregadas nas igrejas? A teologia bíblica é um ensino que emana da Bíblia, ou seja, essa doutrina que Paulo fala em Tito. Tal ensino deve confrontar o pecador e trazer arrependimento e esperança, o que dá a vida que a gente vai ter depois. George Whitefield, ele pregava, ele fez a travessia Inglaterra, Estados Unidos 13 vezes. A 14ª ele morreu no meio do caminho, se eu não me engano. E ele era um homem vigoroso. Ele subia num caixote e pregava em praça pública. E a pregação dele não era uma pregação simples ou uma pregação agradável. Ela era uma pregação que trazia arrependimento. 3 ou 4 ouviam, prestavam atenção e talvez um só se convertia ali, aceitava. O resto, talvez jogasse tomate nele. Será que não é isso? Eu estou lendo esse livro, A Poderosa Fraqueza de John Knox, e eu queria ler um pedaço. Alguém conhece? O pessoal é um reformador. Talvez seja o reformador que eu mais gosto. Tá? Ele, nessa parte do livro aqui, ele já está preso, né? Ele foi preso, ele foi condenado 3 anos a remar numa galé, né? Então aqui, remar no século XVI não era nenhum esporte universitário de elite. Knox foi acorrentado e tratado com toda a indignidade geralmente oferecida aos hereges, além dos rigores usuais do cativeiro. 19 meses gelados e encharcados de péssima comida, água podre e trabalho duro, de quebrar as costas, deixaram marcas na saúde de Knox para o resto dos seus dias. Como Calvino, Knox sofreria até o fim de cálculos renais, insônia e outros males diversos. Enquanto isso, Knox ainda não era assediado
ainda era assediado pelos católicos franceses que tentavam convertê-lo ao catolicismo, nele remando. Ele estava numa galé francesa. Knox recorda um episódio ocorrido no rio Loire, perto de Nantes, onde oficiais franceses tentaram forçá-lo a venerar uma imagem de madeira de Maria. Não me perturbai, disse Knox. Tal ídolo é amaldiçoado, portanto eu não o tocarei. Com isso, seus perseguidores enfiaram a imagem com violência em seu rosto, colocando-o entre suas mãos. Indiferente às consequências temporais, ou seja, ele estava preso, estava remando, Knox tomou a imagem e lançou ao rio. Deixem que Nossa Senhora salve a si mesma. Ele é bastante leve, pode aprender a nadar. Durante sua escravidão, Knox fez 2 viagens de volta à Escócia. Na segunda, quando o navio ancorou entre Dundee e St. Andrews, Knox estava tão fraco e doente que os outros pensaram que ele fosse morrer. Temendo que Knox estivesse delirando, um colega escocês de escravidão James Balfour perguntou-lhe se ele reconhecia onde estava. Ele disse: sim, conheço bem, pois vejo a torre do lugar onde o Senhor abriu pela primeira vez a minha boca, em público para a sua glória. E sei que não importa quão fraco eu estou agora, não morrerei até que volte a glorificar seu bendito nome nesse mesmo lugar. E ele voltou. Aí depois eu recomendo. Eu quero concluir, pensar. Esse livro eu comprei quarta-feira, eu estava lendo e eu fiquei pensando, será que existem homens com essa coragem hoje em dia? Será que a gente tem uma pontinha dessa coragem de fazer isso? Sabe? Quero encerrar falando que vou contar sobre o meu primeiro dia no seminário. Quando eu entrei, foi a primeira aula com o pastor João Rodrigues. Ele é um homem mais ou menos 1,60 m, super sorridente e tal, mas ele é um firme assim. Ele começou a aula e ele orou agradecendo ao Senhor, né, pela aula, pelos alunos, pelo ano que ele ia iniciar. Aí ele terminou a oração, no amém, ele já chegou e disse assim: em sua teologia estará a sua ênfase. Então, assim, usando a frase dele, que a nossa ênfase seja essa doutrina que o Senhor nos enviou. O Senhor nos guarde nosso coração, para que a gente nunca desvie do caminho dele e nunca pregue um evangelho que não seja aquele que foi nos dado. Amém. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esse tempo, Pai, de estudo, pela Tua palavra, Pai, que o Senhor nos revelou, por o Senhor ter nos iluminado, Senhor, nesses anos, Pai, que o Senhor ter nos guardado, Pai, de muita coisa. Pai, nos ajuda, nos dá força, Pai, de pregar a Tua palavra com intrepidez, com coragem, com força, Pai, com vigor. Coloca, Pai, realmente no nosso coração um desejo, Pai, insaciável de Te buscar e de pregar, Pai. Senhor, abençoa a semana de cada um aqui, Pai, te agradeço por todos. Que o Senhor nos guarde, Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Amém.